Oi, meus queridos, tudo bem? Eu sou Iris e hoje, dando continuidade à nossa aula de introdução à rede PERTs, a gente vai conversar um pouquinho sobre PERT CPM determinístico. Bora lá? Então, essa metodologia e os problemas abordados por ela podem ser solucionados de diversas formas. Tem um outro vídeo aqui no canal do petiano Lucas Araújo, que ele aborda a solução do PERT CPM determinístico sobre a perspectiva da programação de projetos. E por meio dela também é possível chegar à mesma solução que a gente consegue alcançar com a pesquisa operacional com o uso de programação linear. E aí, a definição de qual método utilizar para resolver esses problemas depende geralmente ou do tipo de problema ou de quem está solucionando o problema, no caso, o gestor ou o tomador de decisão. E esse é um exemplo característico de rede PERT, né? E a gente vai tentar resolvê-lo com o uso de programação linear. Uma companhia está pronta para começar um projeto que precisa ser completado em 34 semanas, mas para isso acontecer, algumas atividades do projeto devem ser intensificadas. Então, calcule os custos, considerando o quanto cada atividade pode ser acelerada e determinar a alternativa mais econômica. Então, a gente vai calcular quais atividades devem ser aceleradas e por quê, e elas dão o direcionamento relacionado à economia, né? Em relação ao custo-benefício, se é válido acelerar essa atividade pagando determinado valor. E, a princípio, para poder montar esses problemas de PERT CPM, é preciso identificar as atividades que serão executadas no projeto, determinando o tempo de duração de cada atividade e identificar as atividades que dependem umas das outras para poder serem iniciadas. E a partir dessas informações é que a gente consegue construir a rede de planejamento de projeto, ou a rede PERT. E essa rede ela sempre vai respeitar as interações e dependências existentes entre as atividades. Aqui no exemplo a gente já tem essa tabela de dependência, né, entre as atividades, e a primeira coluna é referente às atividades 1, 2, 1, 3, e a partir dessa primeira coluna a gente consegue identificar as dependências. Por exemplo, a gente percebe que a atividade 2 e 3, elas podem ser realizadas simultaneamente, já que elas partem do mesmo ponto de partida, tem o mesmo início. Então, ela não precisa que uma outra atividade tenha sido concluída para que poder ela se iniciar, como é diferente da atividade 2.5, que a gente precisa que a atividade 1, 2 tenha sido concluída para que ela possa ser iniciada. E nessa tabela a gente tem, como é característico do CPM, a duração normal e acelerada e o custo normal e acelerado, atrelada a essa intensificação no projeto. De posse da tabela de dependências, o primeiro passo para iniciar a solução do problema é realizar o cálculo do custo incremental, que está atrelado à aceleração de atividade. E para isso, a gente insere uma nova coluna na tabela e utiliza essa fórmula para calcular o custo incremental. Então, a fórmula é o custo acelerado, que a gente encontra na terceira coluna, aqui, o custo normal e o custo acelerado, então é o custo normal menos o custo acelerado, dividido por a duração normal menos a duração acelerada. E isso a gente faz para todas as linhas, para poder obter os valores. Para a primeira linha, a gente obtém o valor de 3.200 menos 1.400, dividido por 14 menos 6,
e encontra 225. Esse é o custo atrelado à intensificação da atividade. Então, tem atividades que são mais custosas e tem atividades que são menos custosas realizar essa intensificação. O segundo passo para a solução do problema é a representação em rede. E para poder realizar essa representação, a gente precisa entender alguns conceitos relacionados a ela. Então, o primeiro conceito é a ideia de evento, que ela denota o início ou o fim de uma determinada atividade. E na rede PERT, ela é representada pelo círculo, que é o que a gente chama de nó nos grafos. Enquanto que a atividade, ela é a ação que desloca o trabalho de um evento para o outro, e ela é representada por uma seta. No caso, o evento ele não indica uma ação, é só um marco, por exemplo, o início da aula, o fim da aula. Enquanto que a atividade, ela seria, por exemplo, a ação de ensinar, e estaria sendo deslocada do início até o fim da aula. E ela é representada por uma seta que a gente chama de arco, na representação dos grafos. E aí existem algumas regras básicas para poder se montar e estruturar um grafo, a representação em rede, com base naquela tabelinha de dependências que a gente tem. A primeira é que cada atividade é representada por somente uma seta, então a gente não pode ter, por exemplo, a mesma atividade indo em duas direções diferentes para dois nós diferentes. Segunda regrinha é que duas atividades não podem ser identificadas pelo mesmo evento final e inicial, como nesse caso. Não é permitido esse tipo de acontecimento. Para solucionar, a gente insere o que é chamado de atividade fantasma, que ela é simplesmente para representação. Então, ela não vai ter nenhum custo atrelado a ela, nenhuma duração atrelada a ela. Essa é um exemplo de duração, de representação que a gente poderia fazer para esse caso, de duas atividades tendo o mesmo início e o mesmo fim. A gente insere a atividade fantasma e ela é representada por essa seta tracejada. E a terceira regrinha é garantir a correta relação de precedência entre as atividades. Então, a gente precisa analisar se as atividades precisam ser completadas imediatamente antes das outras atividades e identificar essa dependência entre elas de forma correta. E também as atividades que podem ser realizadas simultaneamente. E é isso, mais ou menos isso. E para a representação em rede, a gente pode atribuir alguma identificação às setas. A gente já tem a identificação com relação à duração, duração e custo. Só que como a gente tem 4 durações e 4 custos, não fica interessante representar todos, porque a rede ficaria muito poluída. Então, eu optei por chamar de A, B, C e D, de A até G, as atividades. Então, para poder iniciar a construção da rede, a gente precisa analisar quais atividades precisam seguir umas às outras, quais precisam finalizar para que a outra possa iniciar e quais podem ocorrer simultaneamente. Como eu tinha comentado anteriormente, a atividade 2 e 3, como ela tem o mesmo antecessor, significa que elas podem ocorrer simultaneamente, assim como a atividade 2.4 e 2.5. Elas também podem acontecer simultaneamente, já que elas têm o mesmo antecessor. E aí, para representar, a gente inicia representando o nó, no caso é o evento 1, e como eles têm o mesmo denominador comum, o mesmo antecessor, a atividade A e B, representando como saída simultânea do evento 1. E aí, elas são direcionadas ao evento 2 e ao evento 3. Então, a gente já formou a primeira parte do grafo. Não tem muita dificuldade e esse grafo é relativamente simples. E da mesma forma, a gente faz para as atividades seguintes. Por exemplo, a atividade 2.5,
a gente percebe que não precisa nenhuma outra atividade ser concluída para que ela possa ser executada, então ela já pode ser representada. Em seguida, a gente tem a atividade 2.4, que tem a mesma situação que a atividade 2.5, ela já pode ser representada, e aí fica faltando a gente representar as demais atividades, né? Que em sequência, a gente tem a atividade 3.4, depois a atividade 3.5 e depois a atividade 5.6. Tudo em ordem, bonitinho, não tem mais atividades simultâneas. E é isso. A partir da estruturação visual, a gente consegue definir algumas questões no grafo. Mas, em termos de numeração, o grafo ele recomenda sempre numerar ele. Começar pela numeração 1 e terminar na quantidade final de atividades. E a numeração deve ser feita sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, como tem 1 e o 2 acima, nunca o 2 abaixo, para indicar a continuidade da rede. Então, de posse da rede do projeto, a gente consegue determinar o caminho crítico do projeto. Ele vai levar em consideração a duração normal do projeto e ele é o maior caminho que pode ser percorrido, a maior duração que pode haver no projeto, porque ele não vai permitir mais folgas durante esse projeto. Por isso que é chamado de caminho crítico. Então, substituindo o que estava antes como letra, agora pela duração normal, a gente consegue determinar o caminho crítico analisando os nós, que no caso são os eventos. Por exemplo, iniciando pelo nó 1, a gente tem duas atividades atreladas a ele, então a gente vai escolher sempre a atividade atrelada ao nó que tenha o maior valor, nesse caso a maior duração. Então, no nó 1, no evento 1, entre 14 e 12, a maior duração é 14. Então, a gente vai escolher o caminho 1, 2. Seguindo para o nó 2, a gente tem atividade com duração 18 e 6. Então, a maior duração é 18 e a gente escolhe o caminho 2, 5. E assim, a gente determina o caminho crítico para essa atividade. Existem alguns problemas em que essas atividades relacionadas ao nó vai ter o mesmo valor. Por exemplo, relacionada à atividade 1, a gente poderia ter 14 e 14. E aí, nesse caso, a gente ficaria com dois caminhos críticos para o problema. E também é possível ter mais de um caminho crítico relacionado a um problema. No entanto, esse problema é mais simples e a gente encontra o caminho crítico que tem uma duração de 44 semanas, que é somando os valores das atividades atreladas a cada nó do caminho que a gente seguiu. Então, essa seria a duração máxima do projeto. O quarto passo de solução do PERT é a compressão da rede por programação linear. Nessa compressão, a gente precisa introduzir alguns conceitos novos para poder realizar. O primeiro conceito é o ΔT, que ele vai ser o número de unidades de tempo em que a unidade ainda pode ser reduzida. E ele é dado pela duração normal menos a duração acelerada. Um outro conceito que a gente deve utilizar nesse caso é a folga mínima, que ela é a menor folga diferente de zero que aparece no quadro PERT. E ela representa o quanto a atividade I, no caso a atividade A, B, C, D ou E, ela vai ser acelerada. Então, para poder construir as restrições da programação linear, a gente vai utilizar a relação de compressão de rede, que ela diz que essa folga mínima ela deve ser menor ou igual ao ΔT, que é o número de unidades de tempo em que a atividade ainda pode ser reduzida. Então, a gente não pode acelerar mais o projeto do que essa folga mínima, porque se a gente fizer isso, a gente corre o risco de estar acelerando uma atividade e aumentando o custo
do projeto, sem garantir que, dessa forma, estaríamos diminuindo a sua duração. Então, a gente precisa agora, no grafo, inserir algumas outras variáveis. No caso, a gente insere TI, que representa as datas em que ocorre cada evento, e YI são as atividades, ou o quanto cada atividade vai ser acelerada. E essas nomenclaturas a gente vai utilizar na construção das restrições. Então, a primeira restrição que utilizaremos no programa é a restrição da compressão de rede, que diz que a folga mínima deve ser menor ou igual ao ΔT. E para isso a gente vai utilizar a diferença entre a duração normal e a duração acelerada, relacionando a cada YI. E nesse caso a gente obtém esses resultados fazendo a subtração de 14 menos 6, depois 12 menos 8 e assim sucessivamente. Então, esse Y, A, B, C, D, atrelado a cada atividade, ele representa o quanto cada uma dessas atividades vai ser acelerada. A segunda restrição que a gente vai acrescentar ao nosso problema é a restrição de limite de datas. Nesse caso, a gente vai utilizar o coeficiente t para fazer essa relação. Então, na construção das equações, a gente vai considerar a data máxima que essa atividade, esse evento, ele pode ser realizado. E aí, por exemplo, a gente analisando o T2, que é o evento 2, a gente entende que ele só deve iniciar após o evento 1 ser concluído. Então, para poder construir a equação, a gente tem que olhar os antecessores desse nó. No caso do antecessor do nó 2, ele só tem um único antecessor, que é o antecessor 1. Então, a gente vai dizer que o 2 ele vai ter que ser maior ou igual ao antecessor dele, que no caso é o evento 1, e a atividade que a gente chama de A. Só que como essa atividade, a duração dela pode ser variável, a gente vai fazer justamente a consideração dessa variação de duração, que a gente pode encontrar através do cálculo, né, da diferença entre a duração normal da atividade e o YA, que é o quanto a atividade ainda pode ser acelerada. Então, o que vai reduzir o tempo da atividade. A gente fazendo essa consideração, a gente consegue construir todas as equações para todos os nós. E, além de montar, a gente precisa resolver e deixar desse jeitinho aqui, que é o jeitinho que a gente pode utilizar no programa, né? É só isolar o YA, passa para o outro lado, fica somando. E, nesse caso, como o T representa datas, o T1 é a data inicial. Então, a data inicial nos problemas de rede PERT a gente considera sempre zero. Então, esse valor aqui, ele vai zerar e a gente vai ficar só com T2 sendo maior ou igual a 14 menos YA. Então, a gente só passa o YA para o outro lado da inequação e ele vai somando. E da mesma forma, a gente consegue construir a equação para o nó 3, que tem um comportamento similar, e porque ela possui só um antecessor. Já o nó 4, a atividade 4, o evento no caso, desculpa, o evento 4, ele possui dois antecessores. Se a gente observar aqui no gráfico, tem duas setinhas chegando nele. A setinha com a numeração 6 e a setinha com a numeração 4. Então, para esse caso, a gente precisa construir duas equações, tanto para o nó 4 como para o nó 5, já que eles têm dois antecessores. Então, a gente faz uma equação para cada antecessor. E essa primeira equação, ela é para o primeiro antecessor, que é YD. E da mesma forma, para poder o evento 4 ser iniciado, a gente precisa que o evento 2 tenha sido concluído, juntamente com a atividade relacionada ao evento 2, que no caso é a atividade 6, e a gente também precisa considerar
o tempo em que essa atividade ainda pode ser reduzida. E da mesma forma, aqui a gente não pode zerar nenhuma das datas, a gente só vai resolver a igualdade deixando o número em evidência, ou sozinho do lado direito da igualdade. E da mesma forma, a gente consegue encontrar todas as outras inequações para o nó 4, em seguida para o nó 5, que também são duas equações, e a última para o nó 6, que é uma única equação, sempre considerando a evento e atividade antecessoras. Então, de posse das restrições do problema, o que falta agora a gente encontrar é a função objetivo. E aí, nesse caso, como a questão e o problema pede para a gente encontrar o custo mínimo atrelado à aceleração das atividades, no caso a redução do tempo de execução da atividade, a gente tem que relacionar essa redução com o custo incremental de cada atividade. Então, a função objetivo vai ser obtida através da multiplicação entre o quanto cada atividade vai ser acelerada pelo custo incremental relacionado a ela. E isso a gente faz para todas as atividades e encontra a função, que nesse caso é de minimização, já que a gente quer encontrar o menor custo incremental. E agora, de posse de todas as restrições de todos os modelos, a gente consegue resolver o problema através da programação linear. Então, essas são todas as restrições, que totaliza um total de 16 restrições com 12 variáveis. E é importante também lembrar de inserir a condição de não negatividade, para considerar somente valores positivos para o problema. E agora a gente parte para a solução do problema. E, assim, para facilitar a nossa vida, a gente pode utilizar alguns programas e softwares que tem online, alguns que são para download também, e em sua maioria são gratuitos, então a gente pode utilizar para estar resolvendo esses problemas. Eu vou utilizar o site PHP Simplex, que ele é bem intuitivo e online, não precisa fazer download de nada, para poder resolver esse problema. Então, essa é a interface do site PHP Simplex, e aqui a gente pode solucionar os problemas de programação linear pelo método do simplex, ou duas fases, e também pelo método gráfico, que tem a restrição de quantidade de variáveis, né? No nosso caso, ele pode ser solucionado pelo simplex ou duas fases, já que é um problema de programação comum. A quantidade de variáveis do nosso problema é aquela quantidade de xi que a gente tem, que no caso são 12, seriam 13 se a gente fosse incluir o T1. Só que como o T1 vai ser sempre zero, já que ele é a data zero, a gente já exclui ele do modelo e a quantidade de variáveis passa a ser 12. E a quantidade de restrições seria 16, se a gente fosse pelas equações que foi apresentada anteriormente, mas o site ele já considera que os resultados têm que ser maiores que zero, pela condição de não negatividade. Então, a gente exclui também uma restrição, passando a ser 15. Aí é bem simples, depois de inserir, a gente clica em continuar. E aqui a gente tem que inserir todos os dados do problema, né? Como a gente tem uma quantidade interessante de equações, a gente vai ter que preencher cada espacinho desse. E aí também não é nada muito trabalhoso, é simples. A gente primeiro tem que verificar se é maximizar ou minimizar a função. E como no nosso caso é minimizar, a gente vai colocar os valores. Então, lembrando que tudo que era F1, no caso F1 a gente excluiu, tudo que era F2, F3, F4, F5 e F6 passou a ser X1, X2, X3, X4 e X5.
e assim os coeficientes relacionados ao prazo de adiantar ou não a atividade, no caso y. E aqui a gente vai inserir na função objetiva, a gente não tem nenhum coeficiente f, mas a gente coloca ele aqui como zero, justamente porque a gente não tem esses coeficientes. E aí vai ficar... Aí, a partir do x6, a gente insere os valores que a gente tinha calculado na nossa função objetivo, né? Que é de 225, lá no caso era YA, aqui vai ser x6. Depois 750, 350, 1.600, 250, não, desculpa, 50, 250 e 425. Após inserir a função objetiva, a gente vai inserir as restrições do modelo. Então, a primeira restrição que a gente tem, que é aquela equaçãozinha T2 mais YA, tem que ser maior ou igual a 14. Aí, com a alteração da nomenclatura, né, o T2 ele passa a ser x1. Então, x1 vai ser 1. E os valores que não estiverem presentes na equação, a gente insere como zero. Então, o YA, ele é x6 agora. Então, o único valor que a gente vai colocar aqui é em x1, que é T2, e em x6, que é YA. E o restante dos valores são zero. E aqui, a gente tem que lembrar de alterar a condição, que nesse caso a função é maior ou igual a 14. E dessa mesma forma, a gente faz para todas as outras equações. A segunda equação, que é T3 mais YB maior ou igual a 12, a gente só vai colocar valores em x2 e em x7. E os demais valores serão zero. Então, aí existe uma pequena diferença, assim, um detalhe que você tem que se atentar na hora de colocar é quando houverem valores negativos, como é o caso da terceira restrição, que a restrição é T4 menos T2 mais YD. Aí aqui o T4 passa a ser x3 e o índice é positivo, então coloca só 1. Mas o T2, agora nessa equação ela está menos T2, então o seu índice é negativo. Então, como T2 é x1, a gente vai colocar aqui menos x1. Ou no caso, menos 1, que é o coeficiente que acompanha o x1. E o YD, que é o x9. A gente coloca aqui 1 também, porque o seu coeficiente é positivo. E os demais valores, como não estão presentes na equação, serão zero. E dessa forma, a gente faz para todas as outras equações, lembrando sempre de alterar a condição de maior igual ou igual, de acordo com as restrições. Então, após inserir todas as equações de restrição, a gente clica em continuar e vem para essa aba e ela vai explicar como é que foi o processo de transformação entre a função de minimizar para maximizar, já que todo problema de maximização pode ser um de minimização e vice-versa, né? Então, aqui tem tudo explicadinho bonitinho sobre as variáveis artificiais e afins. E a gente ainda tem a opção de visualizar fase a fase a resolução ou ir para resolução direta. Eu vou clicar em resolução direta, porque são algumas tabelas, e a gente já obtém a solução ótima para a equação, que nesse caso foi de 1406. E aqui a gente também tem os valores de cada uma das variáveis.
E agora a gente vai fazer a interpretação dessa solução. E o que teve que ser alterado para poder inserir o problema no site foi somente questão de nomenclatura das variáveis, porque a gente não consegue alterar essas variáveis no site, mas também não é nada problemático. Então, tudo que era de T2 até YG ficou sendo de X1 a X12, sem dificuldades. Só é preciso um pouco de atenção na hora de inserir as variáveis no site, mas também não é nada muito problemático. Após resolvido, a gente encontra a solução ótima com o site e esse valor de 1.406 para Z, ele não representa o custo do projeto total, ele representa somente o custo incremental desse projeto. Então, quanto que custou acelerar as atividades. E de acordo com a solução ótima, existem apenas 2 atividades que podem ser aceleradas nesse projeto e que valem a pena, né, o custo-benefício de aceleração dessa atividade. Então, a primeira atividade foi a atividade IA, que ela foi acelerada em 4 semanas. Isso quer dizer que ela tinha uma duração inicial, duração normal, de 14 semanas. Como ela foi acelerada em 4 semanas, ela passou a ser executada em 10 semanas. E dessa forma, a atividade que também foi acelerada foi a atividade X11, que ela também foi reduzida em 2 semanas, o seu tempo de execução. E como a gente pode perceber aqui, o valor de X5, que equivale a T6, e T6 ele nos dá o tempo de duração do projeto. Como a gente determinou nas restrições que o tempo de duração do projeto deveria ser de 34 semanas, a alteração nessas variáveis, ela permite que esse projeto tenha essa duração ideal, que foi a duração que a gente solicitou. No caso, é a nossa restrição. E aí, para poder encontrar o custo total do projeto, a gente só precisa somar o valor do custo adicional do projeto, que é o valor ótimo do problema, a solução ótima encontrada, com a somatória do custo normal do projeto, que a gente já tem naquela tabelinha de dependências. E que nesse caso a somatória de todos os custos, de todas as atividades, é de 6.400. Então, o valor total, o custo total do projeto, é a somatória de 1.406 com 6.400, que resulta num custo total de 7.806. Então, esses problemas de programação linear de rede perto CPM, eles podem ser resolvidos também da mesma forma que a gente resolve problemas simples, com simplex, com o problema de 2 fases, e só que assim, através de sites ou de software, a gente consegue resolver mais rapidamente, né? O que economiza tempo. E no mais é isso. Era essa a aula desse vídeo. E, enfim, é isso. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E fique de olho nos próximos vídeos do canal. É isso, tchauzinho.